particularmente no inferno astral, hoje é dia do meu aniversário, faço 60 anos, estou com o pé quebrado e... Não basta. E aí eu queria ter um papo, assim, uma DR com vocês, olha isso. Quer dizer, é dose padrão, né? Eu queria ter uma DR. Porque eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos perdendo de 10-0, e mais vezes, quando a gente perde, é porque a gente está errando na nossa estratégia de resposta. Eu acho que um jeito da gente errar é a gente se confundir com prioridade de temas. Prioritário é hoje a gente saber o que está sendo cortado no orçamento da saúde. Papo sério. Né? No SUS. Olha só, o SUS está com um corte hoje de 20% do orçamento. Uma população que cresce, ainda cresce, né? A população brasileira ainda cresce. Tá? É um orçamento que já era super insuficiente, ele está com corte. O corte não é só federal. O corte é o ajuste, corte no orçamento da saúde, federal, estadual, municipal. E olha só, o resto, se a gente não começa a conversar assim, a gente não consegue botar a equação em ordem. E a DR que eu quero ter com vocês, agora sobre essa coisa do capital estrangeiro, sinceramente não é surpresa o capital estrangeiro, estava na agenda, a gente sabia disso. Papo sério, então vamos ter essa DR? Todo mundo sabia que esse troço ia ser aprovado e todo mundo sabe que quem aprovou foi a Dilma e o Quioro. E acho que nós erramos na luta, não é? Porque com aquele troço de veto a Dilma, é como se a coitada da Dilma estivesse sendo enganada, quando na realidade partiu dali, entenderam? Nós estamos errando o tempo todo, né, gente? Nós estamos chamando o urubu de meu louro, bode de cabra, entendeu? Não dá mais pra gente achar que o inimigo, o único inimigo é o Eduardo Cunha, não é? Claro que o Eduardo Cunha é um horror. É um horror inominável, é uma coisa. Agora, não é o Eduardo Cunha sozinho que define uma política desse tipo, não é? Que muda a Constituição, etc., muda a lei orgânica da saúde, tal. Então, essa DR eu queria ter, sabe? Com vocês. Sabe? Entenderam o que eu acho? Eu acho que a gente tem que parar de ser consultor, tem que parar de ser tutor, tem que parar de ganhar dinheiro por fora, tem que parar um monte de coisa, sabe? Porque tá muito difícil. O rabo preso nosso é muito grande, gente. E rabo preso, não tem jeito. Não é? Rabo preso é rabo preso. Chega na hora que a gente tem que ir pra lá ou pra cá, o rabo prende, né? Aí o rabo prende, a gente começa assim, veta Dilma. Como assim veta Dilma, gente? Qualquer medida provisória passa por todos os órgãos, passou pela ANS, passou pelo gabinete do Ministério da Saúde, todo mundo disse nada a opor. Senão não teria sido assim, não é? Aí nós, os ridículos, vamos fazer uma ADIM que vai demorar 15 anos para ser julgada, para depois, sei lá o que, não é? As águas passaram por baixo da ponte, né? Como é que a gente faz agora diante dessa situação? Porque a situação é o SUS acabado, o SUS acabou. Sinto muito, quem ainda não entendeu isso, precisa começar a entender, o SUS acabou, o SUS virou um sistema de pobre para pobre. Embora esse nosso cientista tenha dito que foi muito bem atendido pelo SUS. Mas é o fato desse fundo ou daquele fundo que vai nos dar um conteúdo nacional a um sistema de saúde que está lascado há muito tempo, inclusive estrangeirizado na raiz. Um aluno nosso de enfermagem, de medicina, de fisioterapia, estuda no mesmo livro que o aluno de enfermagem, de fisioterapia, de medicina, estuda nos Estados Unidos e vai fazer curso nos Estados Unidos. Nós não fomos capazes de, ao longo desses mais de 20 anos do SUS, brasileirar o SUS, nós não conseguimos. Por quê? Por tudo que já se sabe, então não vamos repetir, né? Para não ficar com mau humor completo. E a gente tem esse capital estrangeiro aí, tá aí, né? Aí nesse sentido eu concordo totalmente com a Rosa. O investimento deles é esse, é comprar empresa, vender empresa. Eles ficam ricos vendendo empresa, né? Vocês sabem disso, né? A Mil foi auto-vendida e depois auto-comprada. É nesse processo de vender e recomprar a empresa, a Qualicorp também. A Qualicorp foi vendida e depois foi comprada. Entendeu? É assim que se fica bilionário, não é? A ideia é que eles vão aqui investir. A Fátima, inclusive a Fátima, minha colega, fez uma pergunta super inteligente no seminário que nós tivemos.
na semana passada sobre capital estrangeiro, que eu achei a pergunta assim, sensacional, que foi, ela perguntou para um capital estrangeiro o seguinte: você precisava da lei para comprar equipamento estrangeiro? A pessoa respondeu não. Não. Ou seja, qualquer aumento de capital não precisava dessa lei. Por que tem essa lei, então? Se o capital estrangeiro já está aqui, se já fez o que queria fazer, por que eles precisam da lei? Não é? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que precisa da lei? Eu diria que eles erraram o contexto. Né? Eles queriam essa lei para naquele momento que o Brasil estava crescendo. Nesse momento, que o Cortes eu perdi, mas nesse momento sinto muito, não há fundo podre, não há banco de investimentos que vai investir num hospital de 50 leitos no Brasil. Não vai. Não vai. Nesse momento não vai. Então, essa foi uma agenda pensada num outro momento. Nesse momento, ela já serviu para o que era fundamental, que era para a Rede D'Or. Quem propôs, quem empurrou essa agenda foi a Rede D'Or. Quem empurrou essa agenda não foram os filantrópicos de rico. Quem empurrou essa agenda foi o BTG Pactual. BTG Pactual, que é um banco, que não é um fundo de pensão, olha só, são fundos de investimento comerciais, não é só fundo de pensão que está aqui. Antes esse, né? Na realidade, assim, a situação é pior do que essa, mas... Então nós temos esse diabo dessa lei e que está dando uma confusão, porque alguns acham assim, que nós vamos vencer no Poder Judiciário. Outros acham que vamos vencer se explicarmos para nós mesmos o que é. Outros acham que vamos vencer se formos capazes, que é um pouco o Quioro, a posição do Quioro, né? Que é de domar o capitalismo selvagem. O capitalismo é selvagem. Eu já não concordo com isso, mas ok. O capitalismo é selvagem. Então agora é só chamar aquele pessoal que sabe montar, sabe, do potro, e a gente monta em cima do potro e sai, e aí toma o capitalismo selvagem. Então veja bem, eu acho que algumas coisas assim a gente tem que conversar, não é? Inclusive nesse coisa da regulamentação. Tem gente que trabalha na INES que acha que se o mercado plano de saúde diminuir, vai perder o emprego. Não vai. Não vai, gente, não vai. Nós somos profissionais muito importantes, nós somos profissionais muito qualificados, nós sempre teremos emprego. Se o SUS der certo, todo mundo que trabalha na INES vai trabalhar muito bem no SUS. Então não é isso. Não é isso, olha só, a gente não precisa ficar regulamentando tudo para ter emprego, gente. É até melhor que não fosse assim. Seria muito melhor se a gente pudesse trabalhar de maneira a planejar e não regulamentar. Concordo? Hein? Eu preferiria 1000 vezes ser planejadora do que regulamentadora, especialmente se eu pudesse ser planejadora de futuros, né? Que é alguma coisa que está muito longe hoje do nosso debate, porque realmente esse presente, ele nos incomoda muito. A gente vai ter que ter algumas propostas que sejam mais certeiras, inclusive do ponto de vista de regulamentação. Por exemplo, o que a gente vai fazer com os filantrópicos, gente? Olha só, não é regulamentar o capital. Como é que a gente vai regulamentar os filantrópicos? Essa porcariada dessas instituições filantrópicas, e cada vez tem mais instituição filantrópica. Todas as OS agora estão virando filantrópicas, vocês sabiam disso? E isso, ninguém está conversando nada sobre esse assunto. Nós não temos nenhuma proposta em relação a isso. Iabas vai virar filantrópico, o Viva Rico já é filantrópico, Santa Marcelina é filantrópico, todo mundo é filantrópico. Todo mundo é filantrópico, ninguém paga imposto, não é uma desoneração completa e absoluta. São agentes privados que trabalham na saúde que não pagam imposto. Olha que beleza, ou seja, então o SUS que vive de impostos não tem imposto desses agentes privados. Então o filantrópico, essa grande meleca chamada filantrópico no Brasil hoje, ela tem que ser regulamentada. Isso tem que ser regulamentado. O que é filantrópico? Filantrópico é alguma coisa que é filantrópica, né? Não pode ser filantrópico que vai ter investimento de capital estrangeiro. Não pode ser. Que é alguma coisa que nós temos que pensar de verdade, especialmente quem trabalha com plano de saúde, é que as empresas de plano de saúde têm que ser estaduais, né? Tá? Entendeu? Fleury, DASA, Rede D'Or, tudo tem que ser estadual. Nosso sistema ele é descentralizado. Nosso sistema é Estado, município e União. Não pode ter uma empresa como nos Estados Unidos não tem. Não é? Eu estou dizendo aqui
uma coisinha muito simples para se pensar monopólio, oligopólio, entendeu? Simplérrima. A gente tem a rede DAS e a rede Fleury, então, para falar um pouco sobre as consequências sobre o SUS, já estão, gente. As consequências sobre o SUS já estão. Tem 2 laboratórios hoje que trabalham para todos. DASA e Fleury, para todos. Para o SUS e para o não SUS. Ou seja, quem define preço de exame de xixi, exame de sangue, exame de cocô, exame, etc., são dois agentes privados para o Brasil inteiro. O que existe na saúde brasileira são empresas monstruosas. A empresa do pai da Flávia fechou porque ela foi comprada por uma empresa dessas monstruosas que fez fusão e aquisição com um fundo estrangeiro. Isso não foi agora. Não tem mais empresa média no Brasil na saúde. A Leonardo da Vinci, a nossa livraria que está fechando aqui, ela é uma empresa média, vocês entendem isso? Ela é média. Ela não é capaz de competir com a cultura, ela não é capaz de competir com a travessa, ela é média, ela não tem porte. Isso é um patrimônio enorme, enorme da cidade que nós estamos perdendo, não é? Se é para ter setor privado, olha só, gente, se é para ter setor privado no Brasil, que eu diria não adianta mais tampar o sol com a peneira, né? Ninguém vai propor a estatização da saúde no Brasil, vai, nesse momento não vai. Então, é para ter setor privado, como que deve ser esse setor privado, como é que ele deve ser regulamentado? O setor privado, que a gente precisa se recobrar do susto, né? Especialmente quem achava que isso não poderia acontecer, precisa se recobrar do susto, mas eu diria que o que é fundamental é a gente falar sobre o orçamento do SUS, gente. É mentira, olha só, é mentira. Então o ministro diz, o outro subministro diz que vai conseguir repor, não vai conseguir repor o orçamento do SUS, não vai conseguir ser um governo que se diz progressista, que se elegeu dizendo que ia priorizar a agenda social e que faz cortes na saúde e na educação. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo inaceitável. É inaceitável que nós, sanitaristas, que nós, pessoas que trabalhamos na saúde, que nós que nos dedicamos, nós vejamos isso acontecer. Eu estava comentando aqui com o Jurandir, assim, inclusive a gente tem que se preparar academicamente para isso. Gente, olha só, paremos as rotativas, certo? Vamos parar a rotativa? Nesse momento, os nossos estudos têm que ser sobre corte na saúde. Nós temos que saber onde está cortando, o que está cortando e qual é a consequência disso. Temos que acompanhar indicador, temos que voltar a acompanhar indicador de mortalidade, porque a saúde vai piorar. Entenderam o que significa isso? É objetivo, epidemia de dengue, etc, etc, etc. Nós temos, essa é a nossa responsabilidade, gente. Então eu diria assim, vamos parar, vamos à luta, né? Agora vamos à luta, temos uma luta por aí. Claro que vocês podem, é um retrocesso, né? Lutar de novo, imagina agora de novo a gente vai falar de dados de mortalidade. Olha só, gente, só lamento, né? Especialmente para a minha geração, né? Vocês são mais jovens, têm mais tempo de vida agora. Só lamento, a gente tem que reconhecer que nós fomos derrotados. Não dá pra gente achar que nós estamos aí por cima da carne seca. Nós não estamos por cima da carne seca, ninguém nos ouve. Ninguém nos ouve. A gente fala, a gente propôs um programa conjunto, né? Para os presidentes. Nós não conseguimos falar nem com a Luciana Genro, entendeu? É sério, não, é sério, nem a Luciana Genro, imploramos para falar com a Luciana Genro, falamos, Luciana, faça-me o favor, pelo amor do Santo Cristo, apelamos para todos os santos, etc. Ninguém, olha só, nós saímos do radar da política, da real política. Precisamos voltar com rapidez. E aí, para terminar, todo mundo me pergunta assim, quem você chutou com a sua bota, etc, etc. Que é uma piadinha, mas que também eu já quero fazer essa DR com vocês, né? Olha só, quero fazer essa DR, tem que brigar, tem que sair para a briga. Né? Não dá para ficar numa situação confortável nesse momento, sinto muito. Mas, sinto muito, nesse momento, nós seremos capazes de
construir uma alternativa real, né, com diagnóstico real, com uma capacidade de análise que seja uma capacidade de análise aguda, não é? Para a qual nossos conhecimentos são importantes, ou a gente vai passar, mas nós ficamos muito bonitinhos, entendeu? Assim, conversamos com o ministro, nós fomos conversar com o ministro Miguel Rosseto. Aí Miguel Rosseto falou assim pra gente, assim mesmo, eu não sabia que isso tinha acontecido. Ai, tadinhos de vocês. Não sabia. Eu acredito nele. Eu acredito. Eu acredito que o ministro Miguel Rosseto não sabia que nós somos uns coitadinhos, que a nossa luta, nós que tanto amamos o SUS, levamos esse golpe. Entendeu? Então o governo não está nem aí para o debate sobre saúde. Vocês entendem o que acontece? Nós estamos fora da agenda. Quando se reúne aquele núcleo duro, mole, sei lá o quê, não se fala sobre saúde. Não se fala. Entretanto, eu diria assim, olha só, esse é o problema. O problema é que a saúde não está fora da agenda do cotidiano dos brasileiros. Ela incomoda, ela continua sendo o principal problema apontado nas pesquisas de opinião, etc, etc. Então essa assimetria aí sim, aí tem uma assimetria, não é? Entre o que é prioridade para a população brasileira e o que é prioridade política, enorme. E eu diria assim, sério, nós também estamos sofrendo essa síndrome de assimetria. Nós não estamos conseguindo acertar prioridades. A prioridade é o SUS, a prioridade é a saúde, a prioridade é se as taxas de mortalidade estão decrescendo, não estão decrescendo, como estão crescendo, como estão decrescendo. Essa é a prioridade da saúde pública, sempre foi. Nesse momento ela é mais prioridade do que nunca, porque senão nós não conseguiríamos legitimar, afirmar que é necessário ter um sistema de saúde universal nesse Brasil. Isso nós perdemos, né? Perdemos. O Brasil acha que não é necessário ter um sistema de saúde universal, acha que é necessário um sistema de saúde para pobres. Nós vamos ter que retomar, nós vamos ter que sair do lugar onde nós paramos, não é? O que acontece hoje é que nós temos 40 milhões de renúncia fiscal, 40 bilhões de renúncia fiscal, temos um faturamento enorme das empresas de plano de saúde, eu não estou dizendo que rouba, não é nada disso, tem um faturamento enorme das empresas de plano de saúde e tem um orçamento que é um orçamento pequeno para atender todas as pessoas. Esse debate tem que ser realizado de novo. Quem paga e quem recebe o cuidado. Esse debate, olha só, desse debate nós não podemos fugir. Desculpa.